Olá, nessa edição da TV Embelezar, nós vamos novamente entrevistar o personal trainer, professor Fábio Moraes. É uma pessoa com uma ampla experiência de atendimento e relacionamentos humanos, é muito estimado com todas as pessoas de todas as denominações, aí de preferências emocionais, né? E tem uma evolução muito grande no pensamento dele, na forma de olhar todas as pessoas como seres humanos, que precisam ter atendimento, que tem que entender como evitar os problemas de lesões, por exemplo, esforços repetitivos, né? E tivemos conversando e a gente chegou à conclusão que tudo que ele estava falando e que sabe caberia muito bem a esses excelentes profissionais, né? Liberais aí que trabalham às vezes dia à noite, fim de semana, né? Trazendo a beleza para todo mundo, né? E obviamente que nesse esforço de colaborar com os outros, muitas vezes esquecem de si mesmos, né? Então, tem a questão também do hábito repetitivo da profissão. Muito disso leva a doenças, né? Que é o tal de LER, lesões de esforços repetitivos, né? E é interessante também, que eu quero deixar claro aqui, que nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis para o Milênio, né? As Nações Unidas, na Agenda 2020, ela coloca o objetivo número 3 com proteção às pessoas que são profissionais. Então, é muito legal vocês escutarem isso também para entender, né? E os próprios que são donos dos salões, né? Das academias, enfim, entender também essa proteção ao trabalhador deles, né? Então, professor, é uma alegria muito grande de novo a gente estar aqui conversando, né? Já especifiquei assim qual que vai ser o tema, né? E o que o senhor tem, então, assim, pensando nos objetivos do milênio, para a gente já entrar dentro dessa pauta das Nações Unidas, né? O senhor deve ter lido aqui o número 3, o que tem, assim, referenciar isso, por exemplo, para o público que está trabalhador da área de beleza, né? Olá, a gente fica sempre honrado e feliz de poder estar falando da nossa profissão e tentando colaborar ao máximo, né, com a evolução nossa de trabalho e também de todos os nossos amigos, clientes e de um povo em geral, né. Eu acho que a evolução parte para a gente conseguir conciliar toda a tecnologia que temos, né, a capacidade hoje que os profissionais têm de ter bastante recursos tecnológicos e de informação e poder individualizar ao máximo a sua estratégia de trabalho em cima da individualidade biológica, da história de cada pessoa, do histórico, né, de lesões, ou histórico esportivo, histórico de capacidades e dificuldades, que no conjunto dessas informações a gente consegue ter um melhor êxito na hora de criar um trabalho, de criar uma proposta e sugerir o auxílio que o profissional, no caso, esteja condizente, registrado e que tenha uma experiência que seja da confiança da pessoa, do público, né? Para poder fazer o melhor trabalho possível, oferecer o melhor trabalho possível ao cliente individual ou coletivo. O que eu gostaria, assim, também de obter a sua opinião, porque o senhor tem um currículo aí invejável, né? A gente está publicando aqui, as pessoas podem ver todo o seu potencial de formação, né? O senhor é personal trainer, ao mesmo tempo você tem todo um trabalho dentro, especificamente criativo, seu também, junto com a sua clientela, né? Mas o que eu gostaria, assim, né, muito interessante essa colocação, né, se assegura, né, é a melhor qualidade de vida para todas as idades, para todas as meninas e meninos, quer dizer, não é só assim, as pessoas idosas, só os que trabalham, né, eles incluem, inclusive, as crianças, né. E essa Agenda 2030, que é a qualidade de vida que a gente está pegando aqui no item 3, né, que é assegurar uma vida saudável e promover bem-estar para todas e todos em todas as idades. E a questão da igualdade de gênero, que eu achei formidável também, gostaria depois de fazer uma pergunta específica,
que é alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas. E a 10ª seria a redução das desigualdades, reduzir as desigualdades no interior dos países e entre países. Bom, quando nós estamos falando em igualdade de gênero, né, nós estamos falando também no público LGBTIQI+, né, que é um público assim altamente trabalhador e até muito feliz, traz muita felicidade para a gente nas áreas de embelezamento, né, nas áreas de saúde também, né, nas alternativas, como a gente diz, né, e temos essa parte da Agenda 2030 das Nações Unidas trazendo essa visão que todos têm o direito, né? Quer dizer, qual é a sua opinião, assim, para a gente poder o pessoal se entender que estão incluídos, né? Nessa busca de qualidade de vida para todo mundo, né? Bom, primeiramente a gente tem que ter o respeito, né? E o convívio pleno com o outro, né? De uma forma de assegurar que o outro pode fazer dentro do seu limite, né? Do seu limite não, das suas possibilidades, né? E a criatividade do profissional, no caso um personal trainer, qualquer que seja a linha que esteja ali atuando, né? E ter uma interação muito grande para promover situações que não sejam repetitivas, que não sejam monótonas, que sejam integrais, né? Da mesma forma que eu tenha o respeito pelas pessoas, as pessoas têm com o meu trabalho e a gente consiga convergir e criar situações que potencializem mais novidades, mais entretenimento, mais criatividade do profissional, como mais também interação do cliente ou aluno, né, pela atividade. Então, assim, a gente interagir dentro de um respeito, a gente promove a criatividade, a gente faz com que as pessoas tenham respeito por nós e nós por eles, e a gente consegue ter a possibilidade de mais convívio, de mais interação, mais conhecimento, e a gente passa a ter, dentro de um trabalho, às vezes, profissional, de uma situação profissional, a gente aprende, evolui, a gente cria outras situações, então, nada melhor do que a gente interagir com qualquer que seja o gênero, de uma forma inteligente, educada, respeitosa, para a gente obter um ganho coletivo. Não adianta a gente impor uma situação que seja, às vezes, a melhor técnica na cabeça do profissional, se talvez não seja a melhor aceitação do cliente, do aluno, né, ou do grupo. Então, essa interação que a gente precisa ter de respeito é o que vai trazer de retorno não só para outra pessoa, como também para o profissional, para os clientes, né, para os grupos individuais, ou para os grupos no coletivo, ou individualmente para cada pessoa. Como é a base para tudo nessa nova retomada de um mundo melhor aí, que eu acho que é a educação e o respeito. Agora vamos pensar um pouco assim, né? Nós temos nos salões de beleza os serviços mais procurados. Vamos pensar, né? Os cortes de cabelo e os penteados. Então o movimento é o braço suspenso, né? Para poder trabalhar a cabeça da pessoa. Vamos pensar assim os esforços repetitivos, né? Quando você está, por exemplo, trabalhando, cuidando dos pés, né? Você, embora tenha todo o equipamento, também há uma curvatura de alguma forma para trabalhar no pé. Quando vai trabalhar com a mão, embora tenha a mesinha, tudo bonitinho, também é uma curvatura do corpo, né? Se vamos trabalhar, por exemplo, tanto o maquilador quanto o cabeleireiro, o movimento está frente e costas do cliente, né? Do paciente, do cliente, né? Então tem que estar se movimentando ali. Aí vamos pensar assim, a massagista, né? Então, olha o movimento que vai ter que fazer, né, no longo do corpo da pessoa. Nós, pensando nesses movimentos, tá, que são os mais usuais dentro de academias de estética, ou que seja nas áreas de massoterapia, ou seja, na parte especificamente, né, de salões de beleza que agregam quase todos esses serviços,
o que pensar em termos de esforços repetitivos? A pessoa vai ter que fazer um exercício ou ela vai ter que relaxar? Fazer exercício de relaxamento, ao contrário do que fazer movimentos para, né, descontrair a mão. Como é que fica assim? Vamos pensar, está lá o público, lá todo mundo esperando, mas tem um intervalo entre um outro, quantos minutos? Fazer um movimento para destressar, por exemplo. O que acontece é a gente ter o conhecimento total da pessoa com quem você vai trabalhar, que você vai oferecer o seu serviço. Esse entendimento vai desde você conhecer o horário que ela inicia a sua atividade profissional, até os horários que ela possibilita fazer atividades que sejam condizentes com uma boa recuperação, que evitem o estresse, né? Evitem a LE, que é um mal hoje em dia, que é uma situação que prejudica não só o profissional, como também as pessoas que se movimentam durante o dia, e mesmo sem que seja de uma forma profissional, elas se movimentam de uma forma errada, elas podem estar tendo uma orientação boa a partir de um bom olhar profissional individualizado em relação ao dia, em relação à hora que essa pessoa vai buscar a atividade física para poder fazer o que seja melhor. Então, eu tenho uma possibilidade até de falar melhor em relação a isso, porque minha mãe foi mais de 30 anos, ela foi cabeleireira, então a gente sabe quais são as dificuldades que ela passou, até pelos excessos, né? E pela mudança a evolução também parte do equipamento. Ela trabalhava com equipamentos mais pesados, hoje em dia são mais leves. Mas a forma com que você age dentro do seu trabalho reflete toda o prejuízo, talvez, de uma lesão, de um cansaço, de uma alteração física que no futuro pode ser muito prejudicial. Então, a gente tenta entender que se a pessoa trabalha de manhã, de tarde, e ela vai ter a noite para recuperar, digamos assim, então a gente pode buscar o entendimento de que ela pode fazer exercícios sem a sobrecarga, mas que facilitem uma correção postural, que possam aliviar a tensão durante o dia, e que possam fazer também uma preparação para o dia seguinte, ela voltar à atividade com mais disposição, e menos dores, e menos possibilidade dela ter um gestual que limite, né? E isso acontece quando a gente tem boas informações relacionadas ao corpo da pessoa, como que ela se posiciona dentro da sua atividade. Então, buscar informação de como atua um cabeleireiro, um maquiador, ou como atua um mecânico, né? Em que situações ele agacha ou levanta, ou a pessoa que fica muito tempo na cozinha, né, se posicionando de uma forma que sobrecarregue a sua lombar, a sua musculatura abdominal, seus joelhos, tornozelos, ombros, principalmente nas pessoas que trabalham, por exemplo, em mercados. Citei o exemplo aí das cabeleireiras, por exemplo, né, dos cabeleireiros. Então, a gente precisa ter um conhecimento muito amplo do dia a dia, da forma com que atua, de como reage a certos gestos motores, né, nas suas obrigações ali profissionais, para a gente orientar e buscar dentro da rotina semanal o que seria mais condizente com a adaptação para um trabalho de força, ou um trabalho de relaxamento, ou um trabalho de correção. E essa interação é fundamental hoje em dia. Eu tenho a impressão assim que vamos supor que o senhor tivesse a oportunidade de chegar num salão de beleza ou numa clínica de estética, de massoterapia. Eu acho que falta, não sei se tem ainda, né? Mas quem abre uma casa desta deveria de pensar que, assim como bota equipamentos, né, mais modernos possível para chamar a clientela, né? Eu acho que também poderia fazer sei lá, uma vez por semana, né, uma rotina, digamos, tá? Que chega um personal trainer, como é o seu caso, e analisa como que a pessoa está
fazendo, como você está cortando o cabelo, assim, começa a fazer, entendeu? Dava uma visão geral, né? Se está fazendo errado ou não. Porque imagine um movimento que tu faz o dia inteiro, né? Cortando assim, sabe, o cabelo. Tu tem que fazer 30 pessoas esse movimento. Quantas vezes? Vamos supor que fosse, sei lá, 50 vezes o movimento cortando com a tesoura. Vamos imaginar, né? Poxa, 30 clientes, quantas vezes esse movimento, com as mãos nos ombros, né, suspensos? Vamos pensar assim no resultado do dano, né? Agora, o certo, no meu modo de entender, quem tem uma, quase que é uma empresa, né? Quase que uma indústria de beleza ali, com todos os profissionais. Não sei se seria cabível e até necessário ter momentos de relaxamento, um prazo de 10, 15 minutos, entendeu? De intervalo, se a cada 3 horas trabalha. O cliente já sabe que naquele intervalo não é para movimentar ninguém, porque estão fazendo exercícios para destressar, vamos dizer assim, tá? Porque o ser humano não é máquina, quer dizer, não vai poder trabalhar, sabe, sem essa interrupção. Até a questão respiratória, né? Que eu acho que se tu fica dando atenção, você não está respirando. Fazer aquela respiração profunda, sabe, de oxigenação. Eu não sei o que o senhor teria para dizer assim, que fazer, né? Quantas vezes no dia, tá? Trabalhou, a gente trabalha 8 horas, mas no salão muitas vezes vai 12 horas. Você está falando da casa da sua mãe. Enquanto eu tenho cliente, está trabalhando, ela não é? Então, eu vou dar licença, eu vou fechar, a sua beleza acabou aqui, terminou meu expediente, não dá, né? Tem que pensar como nós vamos fazer isso, pensando nas pessoas como seres humanos, né, que são, e a gente precisa da mão de obra continuadamente, né, principalmente porque aquele que é mais especializado, mais você precisa dele ainda. Como essa, isso tem que partir do dono do salão, da dona do salão, acho eu, assim, né, essa organização, ou contratar um personal, como no seu caso, e ali fazer um estudo do grupo, né, e ver que momentos cada um pode parar, sei lá, quantas vezes por dia? Quem trabalha 8 horas, quantas vezes pelo menos fazer 15 minutos de distensão muscular, por exemplo? O senhor pode dizer para nós, para a gente ter uma noção como é que fica? Então, eu trabalho com a Elaine, por exemplo, Elaine Vieira, e as situações de spa que a gente cria, que a gente possibilita, a gente atua de uma forma que nos momentos em que a gente esteja fazendo uma yoga, um trabalho de relaxamento, de alongamento, e durante esse processo a gente vai orientando as pessoas e conhecendo-as também, e notando também as dificuldades que tem, o potencial que tem para relaxar, para poder fazer uma ou outra atividade, e que tenha limitações que a gente possa, durante essa atividade em SPA, a gente está orientando individualmente essa pessoa. Uma sugestão para qualquer lugar que eu seja contratado para ir, ou vindo até o meu estúdio de personal, eu atuo sempre nos intervalos, orientando, mostrando e passando para o cliente o porquê de certos gestos, o porquê de certas situações acontecem, como resolver determinados problemas e como criar possibilidades dentro da atividade de melhora, de observação que o cliente possa estar nos dando, das dificuldades que tenham durante o dia, que possam estar criando situações que possam mudar essa situação de uma forma saudável, que não sobrecarregue e que tenha a interação professor-aluno de uma forma que eles possam estar criando, além da atividade a mais, além de sair de uma rotina que possa estar estressando e causando problemas de saúde, aprendendo a evoluir, aprendendo também a ensinar o professor a como orientá-lo, a como criar outras possibilidades de exercícios, de métodos até, para poder interagir dentro de uma forma totalmente humana. A gente acaba quebrando o processo professor, o processo personal, o professor cliente ou aluno, ou se é criança ou se é um idoso, a gente acaba aprendendo com a interação que nós temos pela individualidade
a interagir de uma forma totalmente saudável. Então, a minha preocupação é que haja sempre a interação e a troca de informação o tempo todo para poder qualificar quem está tendo o benefício da atividade, como também quem possa estar acrescendo profissionalmente as informações que tenham de cada indivíduo. Mesmo porque a gente atua com crianças, com jovens, adultos, velhos, né? E as diferenças também social, as diferenças também de cor, raça, de gênero, e a gente, nessa interação, faz com que todo mundo cresça e acabe aprendendo a ter um respeito com o outro e evoluir, né? A impressão que me dá muitas vezes é que a própria pessoa não busca o resultado para si mesmo neste campo. Eu acho que falta bastante divulgação de se falar o que são as lesões dos esforços repetitivos e os danos que isso vai causar daqui a 5, 10, 15, 20 anos. Né? Porque quando você danifica uma área, não é só aquela área, todo o nosso corpo humano é integrado. É uma cadeia, né? Quer dizer, você mexeu aqui, tirou do lugar, a outra parte vai ressentir. Quer dizer, nós temos que entender que nós somos uma cadeia. Eu acho que, assim, até quem contrata, né? Eu diria, nas empresas, inclusive, em geral, não importa se o cara está atendendo no telefone, 24 horas lá, não interessa se você está digitando, tá? Não é máquina, é ser humano. O posicionamento do corpo que ele está, na continuidade do que ele trabalha, tá? Precisa relaxar, precisa distensionar, senão vai ficar com um gesto né, contínuo, eu acho que seria mais ou menos a palavra assim, tá? Que vai trazer dano, porque nós não fomos feitos para ficar parado num único lugar, naquele movimento contínuo ali, nós não somos uma máquina. Nós precisamos nos extensionar, respirar fundo. Né? Acho que está faltando um pouco mais, sei lá se estou correta ou estou errada, mas aí é a sua visão de professor, né? Está faltando olhar o profissional que trabalha também como um ser humano, tá? Se a pessoa chegou lá correndo, eu quero ser atendido, muito bem, mas do horário de tanto a tanto é o período de relaxamento dos profissionais. Isso até dá uma potência para né, para o salão, para a empresa, enfim, que tipo assim, está pensando na qualidade de vida dos seus funcionários. Quando alguém vem te atender sorrindo, está feliz, está estressado. Agora imagine o contrário, né? Tudo doendo, cara, segurando para não gemer, gente, olha, pensa em trabalhando. Então, eu acho que a gente teríamos que pensar mais, principalmente quem trabalha, né, com o ser humano, que são todos vocês que são da área da saúde alternativa, né, que a gente chama, tá, da área do embelezamento. Eu creio que tem que ter, né, e desafio o senhor na sua área de personal, criar esse tipo de movimento reverso que destressa o indivíduo, né, tá acostumado a fazer assim, agora ele vai ter que fazer o contrário, vamos dizer, né? Então, eu acho assim, não sei se está correto, mas fico muita pena de ver. Já vi muitos trabalhos de pessoas assim, passam o dia inteiro, né, de pé, às vezes, fazendo aquilo, como você está falando, corte de cabelo, que você sai um até outro. Né, um processo industrial e a pessoa deixa de ser gente, eu diria assim. Né? O que você tem a dizer disso aí? Tem como criar um movimento assim, que seja uma praxe, digamos, né? Que as empresas, né, não só a área de beleza, as empresas em geral criassem, sei lá, 15 minutos, 3 o dia, 4, enquanto trabalho para fazer um sistema reverso desse esforço repetitivo, né? Toda profissão tem um esforço repetitivo, né? Como destressa isso? Como faz o contrário? Não, você mudando a rotina diária de trabalho, sendo que você não abre a mão também do profissionalismo, da importância que o profissional tem para fazer coisas específicas, é oferecer o que as grandes empresas hoje em dia, ou fora do país, até eles estão promovendo, né? Criar situações de conforto, um ambiente onde você tire o foco do profissional para um ambiente mais relaxante. Então,
em períodos ali específicos ele vai ter um sofá com qualidade ali para ele assistir uma televisão, jogar alguns jogos, para quebrar a rotina de trabalho, ele sair da rotina ali de ficar muito tempo sentado para poder fazer uma caminhada, interagir com situações em que desvia a mente de situações estressantes, né, como bate-papos, como livros, como situações que você possa estar promovendo dissociando e dando mais condição de relaxamento à mente, ao corpo. Então, como você mesmo citou, às vezes um movimento reverso, então uma pessoa que fica muito tempo sentada, criar algumas situações, uns gestos de tempo em tempos para poder fazer uma caminhada, ou situações de elevar ou agachar os joelhos, né, e poder fazer os alongamentos enquanto nos períodos que possa ter entre um cliente e outro. Então, são diversas possibilidades que você pode criar dentro do sistema de trabalho que facilitem a vida do profissional. Mesmo porque a gente já não vive mais um tempo de escravidão, de exigência por uma produtividade, quantidade. A gente tem que ter hoje, e eu acho que o mercado, no geral, está tendo uma noção de que o profissional precisa se qualificar e não ser uma máquina, né? Como no esporte também, hoje a gente já está chegando numa ideia contrária de que a gente precisa qualificar as pessoas que estejam ali fisicamente muito bem, que a técnica ficou um pouquinho de lado. Então a gente precisa ter o equilíbrio necessário para que não tenha nenhuma área saindo, desviando do propósito e deixando de ter evolução, de ter qualidade, de ter um bom desempenho e saúde. Acho que é o respeito humano, né? A gente trabalhar em algum lugar que está sendo respeitado na sua, né, na sua dedicação, mas também no seu estresse. Atende né, a outra pessoa vem e fala outro assunto, não sei o que, quer dizer, não é fácil ficar já atendendo 5, 6 pessoas com as suas histórias diferentes, vou imaginar assim, né? Você tem que dar atenção. A casa, o dono da casa, né, do espetáculo que está ali, às vezes são salões belíssimos, sem dúvida, né? Ele não está nesse contato diário, não está sentindo se a pessoa... Às vezes o paciente é um cara amarrada, porque está infeliz, deu um problema qualquer, né? Não é mais cliente, ele é um paciente, ele quer se queixar da vida, entendeu? Que eu acho que é assim. E o profissional da área de beleza está tão próximo, às vezes mais próximo que o médico. Dificilmente o médico pega uma mão e fica lá massageando, entendeu? Massageando o rosto da pessoa. Não tem essa. Mas o profissional da beleza, de alguma forma, está fazendo isso. Ele passa por uma aura próxima da emoção do cliente, né? Então, ele se doa, mas quem que atende a ele, né? Quem o olha como ser humano também, né? Está cansado, como você está falando. Quando você estava explicando uma coisa, professor, me veio uma recordação de muitos anos atrás. Eu tive uma experiência, eu trabalhei em torno de 4 anos numa empresa cujos donos, né, embora brasileiros, eles foram para os Estados Unidos e viveram muito tempo lá. E daí vieram trazer uma experiência de vendas para cá. E foi muito interessante, porque eu nunca tinha visto e não vi mais em nenhum lugar. Você tem 2 horas para fazer tantas vendas. Você entendeu? Você tem o treinamento para fazer isso. Quem terminou vai para uma sala de diversão. Imagine isso. Tudo adulto, de todas as idades. Então, o que tem lá? Você tem área de ping-pong, você tem jogar aquela peteca também com tipo raquete de tênis, né? Tem exercícios de você fazer movimento de abaixa, levanta, são equipamentos mesmo dentro da sala. Jogam bola, jogam basquete, fazem não sei quantos pontos, outro joga, sabe? Na verdade, vira quase que um jardim de infância, aquele tempo, você entendeu? É engraçado isso. Todo mundo se movimenta, saiu dali, tem um lanchinho, saiu do lanchinho, tem que trabalhar. Então, aquela organização era muito interessante, porque eu era muito jovem e ia ficar, por que será que ele faz isso e ninguém mais faz?
mas decididamente a produtividade é muito maior. Não tem comparação, aquele escritório era o campeão sempre, tá? Tem outros trabalhando com o mesmo produto. O que será isso? Ser acolhido dessa forma, né? Que faz a produtividade aumentar. Eu acho que as pessoas têm que cair essa ficha aqui, né? Esse relaxamento, esse distanciamento do compromisso, tem que produzir, né? E depois voltar. Como se dá isso no corpo humano, na mente da gente, né? Nada mais é do que a educação de corpo inteiro. E quando a gente está num ambiente saudável, um ambiente que não tem uma rotina, a gente produz mais, a gente fica mais feliz, a gente falta menos ao local, sente a falta acentuada de produtividade do lugar. E a criatividade, a gente estimula a criatividade também. Então, muitos lugares aí pensam no ser humano de uma forma geral, organizada. Então, vai ter o tempo para trabalhar, mas vai ter o tempo também de relaxar, vai ter o tempo de se alimentar bem, vai ser condizente a possibilidade de diminuir ou aumentar a carga de trabalho, horas de trabalho. Então, você consegue ter um efeito maior de produtividade. E a gente precisa ter esse entendimento que em tudo na nossa vida é assim. A gente vai para a nossa casa com mais felicidade se o ambiente está saudável, está leve, se a nossa casa está limpa, organizada. Nosso corpo é a mesma coisa. Os ambientes que nós procuramos como salão de beleza, seja onde for, seja um mercado, seja qualquer estabelecimento comercial que a gente volte a frequentar, ele tem que ter um clima bom, ele tem que ter um bom atendimento. Os funcionários têm que estar agradavelmente, né, higienizados, digamos assim, com um aspecto bom, com interação e preocupação com o trabalho que tá tendo, e não só pensando na produtividade, porque se eu estiver atendendo bem um cliente é porque eu estou bem. Então, essa troca de energia, essa interação faz com que essa promoção de alegria, né, de positividade, seja um atrativo para qualquer pessoa, e mais pessoas estarem procurando o profissional ou o local, né, que você busca ali fazer o seu buscar a sua necessidade ali no momento. Então, assim, quanto mais a gente puder pensar em produtividade com a qualidade de vida e com a possibilidade da gente oferecer e ter interação de alegria, de inovação, de energia que a gente possa estar trocando com as pessoas e com os ambientes, né? É o equilíbrio que vai fazer a diferença na vida das pessoas e individualmente na minha, na sua, né? Então, essa interação, esse respeito, essa busca por organizar de forma harmoniosa todo o aspecto humano e depois o profissional, a gente cria um social muito mais legal, muito mais organizado, muito mais feliz, e a gente gera produtividade e evolução. Eu acho que é o sentido da vida. Que legal isso. Mas é assim, a gente está quase que encerrando, né? E o senhor já disse que tinha um outro compromisso logo a seguir. Eu estou muito grata por estar nos atendendo, né? Mas eu diria assim, para resumir, se a pessoa está sentindo cansaço nos dedos, na mão, no braço, no ombro, vamos por assim, que é onde mais trabalha o profissional da área de beleza. Esse cansaço já é um princípio de alguma coisa que pode vir a trazer, digamos, desses esforços repetitivos. Ela tem como tensionar sozinha e melhorar isso, ou imediatamente, se está aparecendo isso, já vai procurar um profissional para aprender os exercícios, digamos, sei lá, se é o contrário, como é que a gente vai dizer, tá? Para que ela se restabeleça, ou ela já vai direto a um fisioterapeuta ou médico ortopedista, vamos dizer, para tomar medicação também, não só o exercício. Até que ponto, quando começa a sentir algo, até que ponto é este algo, este ponto
que já tem que sair procurar ajuda, porque senão vai complicar a LER. Né? Não é mais cansaço, já está dando uma lesão de esforços repetitivos. E aí? Eu acho que qualquer sinal de dor ou limitação é um indício de preocupação. Então já acende automaticamente um sinal amarelo em todo mundo. E a gente precisa criar situações que não tragam para a gente futuramente a limitação ao ponto de chegar ao ponto de uma cirurgia, de uma impossibilidade de andar, de fazer as coisas diariamente. Quando a gente deixa de ter a satisfação satisfação entre aspas, de conviver com uma certa dor, porque aquilo ali já virou costume, então a gente já passou do ponto de você procurar um profissional para resolver aquele problema. Aquele problema pode desencadear outros e outros que podem ser irreversíveis. Então, quando você busca o auxílio ao menor sinal de dor e entender de onde vem aquela dor, você já começa a ter orientação de como sanar no seu dia a dia. A partir Então, daí, se aquilo se torna decorrente, o auxílio de um profissional se faz necessário. Dependendo do grau de preocupação, de dor ou de impossibilidade que você tenha, aí vem a orientação de buscar um médico, a partir daí o médico orienta se vai fazer um trabalho direto com um fisioterapeuta e a partir daí um educador, né, para você recuperar a condição de ter no seu gestual a qualidade e o aprendizado que seja, né, pela atenção que lhe trouxe a dor, e ali você busca o conhecimento para aquilo não voltar, para aquilo não tornar a acontecer e não causar problemas futuros que possam impossibilitar você de ter uma vida normal. Certo. Essa pergunta é uma pergunta-chave muito interessante, assim, que resume, né, de uma forma mais técnica a sua resposta, e me parece que o que eu estava comentando dessa grande empresa de vendas também tem a ver, né, essa interação final do dia, talvez um momento de recreação entre todos que trabalharam ali durante o dia, né, cada um em áreas diferentes, mas que foi o complemento, digamos, de uma grande clínica de beleza, né, de um grande... tem hoje quase que indústrias, né, de tão franquias e tudo, né, então teria que ter também esse relaxamento, que embora pareça meio infantil, né, querer jogar raquete, jogar bola no outro, enfim, né, mas aquilo vai, como o senhor está dizendo, vai dar uma interação entre o grupo, vai dar uma harmonia, vai rir, vai se sentir feliz, sei lá, né? E a alimentação no final, eu acho que é interessante também, né? Que é quase aquela coisa de premiar-se, né? De comemorar, seria assim uma festinha no final dessa brincadeira toda. Né? Acredito que ninguém vai ficar mais pobre por dar meia hora do tempo dentro da empresa para que haja essa felicidade, né? De uns brincarem com o outro, contar anedota, dar gargalhada, vão jogar. Eu esqueço sempre o nome. Tem a parte de basquete, né, que é também que ser usado dentro do escritório. Tem a outro com a raquete, que agora eu consigo lembrar. Mas são jogos que são possíveis serem feitos em grupo dentro de um ambiente, né? E como isso organiza e une a equipe, que eu achei isso muito interessante. Temos um lado criança ainda, não é? Todo mundo tem. Sim, sim. Isso ajuda, não ajuda também essa felicidade de existir, por exemplo? O que que o senhor diz? Você organizar todas essas atividades com conhecimento, né, do mercado que te pede ali a atenção das pessoas envolvidas é fundamental. Então, a visão do profissional, o professor de educação física, ele é muito criativo. E a gente poderia, as pessoas, as indústrias, as empresas no geral, independente do tamanho, elas poderiam usar o profissional de educação física até para auxiliarem, talvez em dias específicos, né? Não precisaria estar atuando presencialmente, né? Mas poderia estar com a criatividade que tem um profissional de educação física, orientando as indústrias, as empresas, as fábricas, o salão de beleza, ou que seja, os estabelecimentos comerciais, de uma forma geral, a estar buscando
a interação entre os clientes e os profissionais que ali atuam, com atividades desse tipo. E a visão do profissional de educação física também passa por orientar como no dia a dia as pessoas se movimentam, elas chegam ou elas saem. Na maioria das vezes você chega emburrado com sono e sai feliz, ou você chega feliz e sai triste. Então, esse tipo de interação e observação se faz muito necessário para você evitar um desgaste não só físico, como emocional. E essa interação do físico com o emocional faz toda a diferença para todos nós, para quem produz e para quem está buscando o produto ali. Então, se faz muito necessário a gente ter uma visão de desenvolvimento, de melhora e de oferecer condições de evitar problemas e possibilitar novos ares, né? Possibilitar um bem-estar, uma qualidade de vida e uma produtividade sempre maior. É muito bom esse tipo de diálogo, porque às vezes a pessoa, né, nem tem com quem interagir, alguma coisa, né, de uma brincadeira, uma dança, às vezes tem pessoas que moram sós, né, vêm às vezes de outros estados, vem trabalhar numa capital, por exemplo, mora sozinho, né? Então a gente tem que olhar tudo isso também, que eu acho que a empresa ganha muito, né? Principalmente quem trabalha público, né? Precisa ter um profissional alegre, feliz, receptivo, né? É isso que vai segurar a clientela dentro da empresa, não é só a prestação de serviços, né? É tão gostoso ir num salão de beleza e chegar, ai, queridinha, vem cá, e todo mundo abraça e beija. Não é gostoso, gente? Vamos parar para pensar. Cada um faz aquela festa para a gente se sente tão acolhida, tão feliz, né? Tem gente que já tem aquela rotina, pelo menos aquela semana é chamada de querida, abraçada, beijada, enfim, né? Então, temos que pensar assim, quer dizer, é difícil, tem os esforços repetitivos, tem, dá para cuidar, como ele está dizendo, dá, né? Precisa um profissional de educação física, por exemplo, outras áreas, o fisioterapeuta, para orientar as pessoas para não adoecerem nos esforços repetitivos. Não é difícil, nenhuma empresa vai ter possibilidade de fazer, e acredito que um grupo de profissionais pode cada um dar uma partezinha lá e vamos supor que tenha que contratar, né? E por que não, se aquilo vai trazer uma qualidade de vida melhor, né? Eu acho que está faltando uma consciência que a gente não é máquina, sabe? A gente é gente, precisa aprender como, né, se relacionar. E são os exercícios que são feitos, ao meu modo de ver, no coletivo, eles não só trazem o melhor resultado, mas também a integração da equipe, né? É divertido, alguém faz uma molecagem, essas coisas todo rir, né? Então, eu acho que agrega mais valor até de uma equipe mais humanizada e mais feliz. Eu acho que ninguém precisa trabalhar para ser infeliz ou ser infeliz porque trabalha, né? Eu acho que aí é o ponto crucial, digamos assim, né? Se estamos falando de beleza, a beleza não é só física, biológica. A beleza também está nessa expressão sentimental, né? De alegria, de receptividade, né? Aquela euforia, né? Faz parte também. Não seria um exercício da alma? Provavelmente, né? Então, professora, a gente aprendeu bastante, mas é assim, entendi. Se sente dores, vai procurar um fisioterapeuta, não é isso? Vai ver um médico para ver, dependendo da situação, né? Vai receber a orientação, talvez, da fisioterapia ou do educador físico, que seriam os mais preparados. Vai fazer isso continuadamente para não voltar de novo a sentir dores, né? Se tem que tomar um remedinho, vai tomar um remedinho, que o ortopedista dá alguém lá, né? Mas, em primeiro lugar, eu acho que tem que cuidar da saúde, né? Se a gente não cuidar desse ponto, né? Independente das opções que a gente tenha de vida, né? Em primeiro lugar, a beleza está no gesto de a gente cuidar de si mesmo. Ou tá certo ou tá errado, tá certo? É a melhor beleza, né? Cuidar de si próprio. Exato. Doutora, professora, eu gostei muito, tá? Eu entendi, acredito que as pessoas também compreenderam. Eu só gostaria de saber, assim, o senhor faz
por exemplo, orientação dentro de salões? O senhor atenderia uma clínica, por exemplo, de, assim, olha, eu gostaria de ter a sua palestra aqui, o senhor tem que fazer um plano de... É possível essa sua participação dentro de alguém que solicitasse? Com certeza, a gente fica sempre à disposição e a interação com os clientes que chegam até o meu estúdio também é que a gente possa possibilitar no dia a dia deles situações que promovam até esse tipo de situação. Então, a gente fica sempre à disposição para estar orientando não só presencial, como pela internet, a gente pode estar divulgando as nossas orientações pelas redes sociais, mas presencialmente é muito legal, é muito mais positivo a atuação presencial, muitas vezes, porque a gente interage diretamente, a gente conhece diretamente, e uma das coisas que a gente não pode esquecer é que a nossa energia, se apresenta antes de nós mesmos, né? Então, antes da gente chegar, a gente já sente a energia do lugar, a gente já percebe o que fazer, como atuar, e presencialmente a coisa fica muito mais forte, muito mais direcionada. Então, sempre à disposição para qualquer empresa, qualquer grupo de pessoas que a gente possa estar interagindo e passando conhecimento e tendo uma observação de troca de informações, a gente fica sempre à disposição. Embora o senhor, por exemplo, vamos supor, nós estamos em São Paulo, hoje o senhor está, parece-me que em Minas Gerais, é isso, né? Não, então, hoje estou em Santos. Está em Santos. Sim, sim. Santos? Tá. Então, veja bem, nós não estamos na mesma cidade, mas vamos supor que tivesse um contrato, né, em que o senhor vai orientar, sei lá, o meu salão de beleza, vamos supor, a minha clínica de estética, enfim, eu tenho algum lugar e tá. Então, eu vou ter meus servidores, meus funcionários, meus colaboradores, o nome que quiser dar, tá? Eles têm a sua assessoria. Muito bem. Agora, o senhor está em Santos e nós estamos em São Paulo. Não dá para estar aqui hoje. Esse tipo de trabalho, você faria ele pela internet também? Conforme nós estamos falando aqui, você está num lugar e eu estou no outro, e a gente parece estar juntinho. Quer dizer, hoje a área digital, ela, né, está promovendo essa possibilidade, né, de consultas médicas online, né, uma porção de coisas. Daria para também atender um grupo, assim, orientando daí para cá? Vou imaginar, não, né? Tem que estar pessoalmente. Sim, não. O melhor é que que se marque um dia específico para uma entrevista, para um bate-papo, para um conhecimento pessoal, né? Presencial, digamos assim. E a partir daí a gente cria um produto, né? Um programa de desenvolvimento que tenha a possibilidade de não interferir muitas vezes com a presença e que facilite a distância com o uso da internet, a produtividade e a possibilidade de um programa de trabalho. Isso vai depender de cada área, de cada local, da distância, da disponibilidade, né, que cada um tem, de promover essa atuação à distância ou presencial, mas tudo de acordo com o que for combinado e com a possibilidade de cada indústria, de cada empresa, de cada estabelecimento. Uhum. É interessante essa sua observação, porque, né, normalmente tudo a gente já pensa que está na área digital, né, mas também dá para fazer uma consultoria, montar um produto, como estou imaginando que seja, né, que naquele horário o pessoal se exercita de tal forma já na orientação que foi passada, né. Quem trabalha mais com as mãos, eu acho que tem que ter mais movimentos de retorno para destressar as mãos. E assim vai indo, eu acho que é por aí, não é? Temos que entender que nós somos uma máquina também, né? E tem que ter um movimento reverso, às vezes, para relaxar, né, também. Olha, professor, eu gostei muito, eu acho que o senhor está dentro desses planos, né? Também da ODS, que é para trazer, né, essa melhor qualidade de vida, né, que está faltando. As pessoas estão falando muito em coisas que são materiais, e estão esquecendo que nós somos também gente,
né? Temos sangue, suor e lágrima aí, somos gente, precisamos ser tratados como gente, não como máquinas, como dizia o nosso grande autor aí do passado, né? Eu agradeço muito e se quiser deixar alguma informação, divulgação do seu trabalho, pode ficar à vontade também, tá? E, digamos assim, até se eles quiserem criar um time de esporte dentro de uma empresa, o senhor está ali junto e pode ajudar. Eu acho que isso que é bacana também, tá? Fique à vontade aí para dar um finalzinho no nosso papo e as últimas instruções que o senhor queira passar para a gente, tá bom? Com certeza, a gente tem mais de 25 anos de experiência, de formação dentro da educação física, do esporte. Então, há sempre a possibilidade de estar orientando e abrindo as portas do meu estúdio personal aqui em Santos também, onde a gente faz trabalhos individualizados e a gente passa orientações não só presenciais, como também à distância. E cria-se possibilidades de diversas modalidades, aí, de auxílio em várias modalidades, pensando no bem-estar, na qualidade de vida, em alguns momentos até promovendo competições, auxiliando na promoção de competições entre as determinadas modalidades esportivas para facilitar a integração, a interação entre os funcionários e clientes, né? São coisas assim que a gente fica aí à disposição hoje em Santos. Você deve estar passando aí a possibilidade das redes sociais que temos e a forma com que tem ali a possibilidade de se conectarem com a gente. E eu fico à disposição de todos, através das redes sociais, telefone, qualquer auxílio, estou sempre à disposição. E agradeço aí mais uma oportunidade de estar interagindo com você e com as pessoas que podem estar se beneficiando com toda a informação e com um pouco da nossa experiência aí. Muito obrigado. Para nós é que aprendemos bastante, com certeza, né? Porque mesmo que a gente entrevistasse um outro profissional no mesmo tema, as visões e as orientações vão ser diferentes, né? Elas vão ser complementares. Eu gostei dessa ideia de que o senhor pode também criar times, esses negócios, achei isso aí formidável, né? Porque cria aquele ânimo também, né? E muito legal, eu não sabia não que o senhor estava fazendo esse tipo de instrução também, achei formidável saber isso. Muitas empresas têm interesse, né, também de criar os seus times, enfim. Parabéns, o senhor, um moço, dizer todo esse tempo já de personal, gente, eu acho que ele ainda ensina a ficar mais bonito e mais jovem, viu? Ou é o mistério da esposa dele, não sei. Bom, querido, eu agradeço bastante, estou com muita felicidade da sua entrevista. Foi uma forma light, a gente está mostrando para as pessoas que existem os objetivos do milênio, é importante eles pesquisarem isso, né? Dentro disso está, assim, promover o bem-estar, promover a saúde, né? E quem trabalha com o público tem que estar sempre alegre e feliz, eu acho, né? Então, cada um que escolha aí, que se consultem para saber direitinho, né? Mas atrair o cliente também, a gente atrai com a felicidade da gente, né? Um grande beijo no coração, até a próxima edição. Professor, muito obrigada. Foi uma honra, tá? Estamos sempre às suas ordens. Grato. Então, até a próxima edição da nossa TV Embelezar.